Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa exploratória aqui no nosso espaço. Hoje, a gente tem um material bem específico, né, e que já gerou muito debate. As primeiras 154 páginas de O Imbecil Coletivo 1 e 2, uma coletânea de artigos do Olavo de Carvalho lá de 1996. A nossa tarefa aqui é meio que desbravar as ideias, os argumentos centrais que o autor apresenta logo de cara. Vamos dar uma olhada nas críticas dele ao cenário intelectual brasileiro da época e também em algumas correntes filosóficas que ele questiona. Preparados para essa análise? Com certeza. Vamos focar em entender a estrutura do pensamento do autor nessas páginas iniciais, né? Quais são os conceitos-chave que ele introduz, como é que ele caracteriza o que chama de inteligência e de imbecil coletivo, e como ele aplica isso tudo ao contexto brasileiro que ele descreve ali. É um olhar para o conteúdo mesmo, sabe? Buscando a lógica interna do argumento dele. Perfeito. Então, vamos começar a desembalar isso. O autor já abre o texto com um tom, assim, bastante direto, muito pessoal, não é? Ele critica uma atmosfera que ele percebe entre os intelectuais brasileiros, ele fala de um certo besteirol letrado. O que seria isso exatamente? Sim, o tom é bem, bem característico dele. Ele descreve esse besterol letrado quase como um estilo nacional, sabe? Um jornalismo da falta de ideias. A crítica central aí é uma busca por segurança, mas não a segurança que viria da busca pela verdade, entende? Seria mais a segurança de aderir aos modismos intelectuais que vêm de fora. Ah, entendi. Tipo seguir a onda. Exato. Ele argumenta que, em vez de confiar na própria intuição, na própria investigação, haveria uma tendência a buscar refúgio no que está em voga nos grandes centros, como ele chama. É uma crítica forte ao conformismo intelectual, assim. E é nesse contexto que surge um termo que parece central nessas primeiras páginas. A inteligencia. Como é que o texto define esse grupo? Não são todos os intelectuais, certo? Exatamente, ele faz questão de usar o termo russo inteligencia e de diferenciar. Não se trata da classe intelectual como um todo, mas de um segmento bem específico. Segundo o autor, esse grupo estaria focado principalmente em pautas de progresso social e político, muitas vezes deixando de lado o que ele vê como questões filosóficas ou até espirituais, mais profundas, mais atemporais, sabe? Entendi. Ele até contrasta essa inteligência com pensadores que ele admira, tipo Gödel, Husserl ou Guénon, que, na visão dele, estariam preocupados com outro tipo de verdade, né? Fora dessa agenda mais progressista. Captei a distinção. E aqui a gente chega num ponto que você mencionou que é bem ilustrativo. A tal analogia da mordida de cachorro. Como ela funciona para explicar a mentalidade que ele critica. Ah, sim. Essa analogia é bem marcante mesmo no texto. Ela serve para ilustrar o que ele chama de mentalidade do imbecil coletivo, que ele associa diretamente à inteligência. A ideia é a seguinte: imagina que um membro desse grupo é mordido por um cachorro. Tá. Para que essa mordida seja considerada um fato objetivo dentro do grupo, não basta a experiência individual da vítima. Não basta sentir a dor e ver o sangue. Pela lógica que ele descreve, não. É preciso que o consenso do grupo valide o ocorrido. Se a inteligência não testemunhou ou se decide que aquilo não foi uma mordida real, o evento é rebaixado a uma mera impressão subjetiva ou até uma expressão pessoal criativa. Quer dizer, a realidade objetiva dependeria da chancela do coletivo. Nossa. Quer dizer, o grupo define o que é real, independente do fato em si. É isso? Pela ótica da crítica dele, sim. E ele conecta isso a outra prática que ele critica muito: a tendência de desqualificar quem discorda. Mas não pelos argumentos, sabe? Seria por meio de diagnósticos psicológicos improvisados, o que ele chama de psicanálise de botequim. Sei. Atacar a pessoa, não a ideia. Exato. Em vez de debater a ideia, ataca-se a suposta motivação psicológica de quem discorda. O texto até cita que figuras como Mário Ferreira dos Santos e Gilberto Freire teriam sido alvo disso, tentando invalidar o pensamento deles com caricaturas psicológicas. E como o autor se posiciona nisso tudo? Ele se vê como alguém de fora, um observador,
Ou ele se inclui nesse meio que critica? Então ele faz questão de se colocar como parte da classe letrada, né? Por ser escritor, professor, mas ele distingue essa classe da inteligência, que seria, digamos, o palco do imbecil coletivo. Ele afirma que a crítica dele é direcionada aos seus, como se ele se sentisse corresponsável ou envergonhado pelas culpas desse meio. Ah, uma crítica interna, então. É o que ele tenta passar. Ele diferencia essa atitude daquela que ele observa em outros que criticariam só o corporativismo alheio para fortalecer o próprio grupo. É uma tentativa de se posicionar assim, como um crítico de dentro. Entendi. E essa crítica toda a uma mentalidade de grupo, a essas formas de argumentar, isso parece se estender também a algumas correntes filosóficas que ele aborda nessas páginas iniciais, né? Quais são os principais alvos aí? Sem dúvida. Um alvo bem claro nesse trecho inicial é o pragmatismo, especialmente nas figuras do Charles Sanders Peirce e um pouco mais para frente do Richard Rorty. Em relação ao Peirce, a crítica vai contra aquela famosa máxima pragmatista, sabe? A ideia de que o significado de um conceito está nas suas consequências práticas que a gente pode conceber. Certo. E qual o problema que ele aponta nisso? Bom, o autor questiona o seguinte: se o significado de qualquer conceito está ligado às consequências práticas, por que o Peirce parece isentar o próprio método científico dessa regra? Peirce defenderia o método científico por sua busca da verdade, né? Independente das consequências práticas imediatas serem boas ou ruins. Parece haver uma contradição aí na leitura do autor. Faz sentido. E além disso, ele critica a rejeição da intuição direta por Peirce. Argumenta que, sem alguma forma de intuição, a gente nem conseguiria reconhecer os signos, os fatos, para poder aplicar o método científico. Entendido. E seguindo essa linha de crítica ao pragmatismo, o texto entra a fundo em outro nome importante, o Richard Rorty, focando bastante na questão da linguagem, né? Exatamente. A crítica ao Rorty é particularmente ácida, digamos. O foco é a proposta do Rorty de criar um novo vocabulário filosófico, um vocabulário que aboliria distinções clássicas como verdadeiro falso, real aparente, absoluto relativo. E o autor não compra essa ideia como avanço filosófico. De jeito nenhum. Ele interpreta isso como uma forma de manipulação psicológica, uma inculcação gradual de novos modos de falar, nas palavras dele. Ele chega a comparar essa estratégia à nova língua, do livro 1984, de Orwell. A ideia de que, mudando a linguagem, você muda a capacidade de pensar certas coisas. Nossa, a comparação com o Orwell é pesada. Sim. A crítica sugere que o objetivo seria evitar o debate racional sobre verdade e realidade e substituir a lógica por algo mais parecido com marketing ou com a repetição de slogans, até que esses novos hábitos linguísticos se tornem automáticos e inquestionáveis. Entendi a crítica. E o texto também faz um paralelo entre o Rorty e o pensador italiano Antonio Gramsci. Como é essa ligação? Qual seria um ponto em comum entre eles? O ponto central que o autor identifica é uma negação compartilhada, a negação da capacidade do conhecimento de descrever a realidade objetivamente. Tanto Rorty quanto Gramsci, na leitura que o autor faz, reduziriam a atividade intelectual a uma forma de propaganda, de manipulação. A ideia não seria descobrir a verdade, mas sim criar ou impor certos universais conceitos, valores, através da persuasão, da repetição, inculcando-os gradualmente na sociedade. Entendi. E qual seria a diferença principal entre os dois, segundo essa análise? A diferença estaria em quem lideraria esse processo de inculcação. Para o Rorty, seria a comunidade acadêmica liberal que definiria os novos vocabulários, os novos consensos. Já para o Gramsci, seria o Partido Comunista, pensado como um intelectual coletivo capaz de moldar a hegemonia cultural. Mas a estratégia de fundo na visão crítica do autor seria parecida: usar a linguagem e a cultura para transformar a mentalidade coletiva, contornando a questão da verdade objetiva. Faz sentido a conexão que ele propõe, dentro da lógica dele. Agora, como ele amarra todas essas críticas à inteligência, ao pragmatismo, a essa ideia de manipulação linguística,
ao contexto brasileiro específico que ele está analisando nessas primeiras 150 páginas. Então, aí ele começa a aplicar essa moldura teórica a diversos fenômenos que ele observava no Brasil dos anos 80 e 90. Vamos ver alguns exemplos que ele dá. Primeiro, a reação intelectual ao fim da ditadura militar, ali em 85. Ele argumenta que a percebida esterilidade cultural e intelectual daquele período não se devia só à repressão do regime, mas também à própria decisão de parte dos intelectuais de reduzir toda a vida intelectual à militância política. Ah, interessante. A causa seria interna também. Isso. Ele até recupera uma citação do Graciliano Ramos sobre a Era Vargas, que dizia que a falta de liberdade externa acabou matando nele o desejo interno de criar. O autor contrasta a explosão criativa que teria acontecido depois do fim do Estado Novo com o que ele via como um clima de negativismo, de autocomiseração depois de 85. Entendi essa visão da esterilidade vindo de dentro. E como isso se liga à crítica sobre cultura e política que ele faz. Bom, ele critica a ideia que ele atribui a certos setores de que a alta cultura seria um mero adorno burguês, algo dispensável, especialmente em líderes populares. Ele menciona o exemplo da valorização de figuras políticas vistas como iletradas. Ele cita o Lula nominalmente, como se isso representasse um direito à incultura. Para o autor, isso seria um preconceito disfarçado, desvalorizando qualquer forma de conhecimento que não tenha aplicação prática ou benefício social imediato. O livro também entra em temas bem espinhosos, né? Como a questão racial, o movimento negro, de uma forma que, imagino, gerou bastante controvérsia. Sim, são algumas das passagens mais polêmicas, sem dúvida. O autor questiona, por exemplo, a ideia de mestiços assumirem a negritude. Ele classifica isso como uma potencial falsidade ideológica, se não houver um reconhecimento parecido das outras ancestralidades. Ele menciona a indígena, por exemplo. E, além disso, ele questiona o valor intrínseco de algumas manifestações culturais de matriz africana, comparando com o que ele considera legados mais ricos de outras tradições, como a islâmica ou europeia clássica. Ele chega a fazer uma hierarquia de valor cultural, então. E, de certa forma, sim. Ele argumenta que a principal contribuição africana ao Brasil teria sido material, a mão de obra escrava, e que os elementos culturais trazidos teriam um valor duvidoso ou menor em comparação a outros legados. Numa passagem particularmente dura, ele afirma que os negros, talvez como um karma por eventos passados, perderam a corrida da história, sendo subjugados, escravizados. Nossa! E ele contrasta essa trajetória quando o povo judeu, que apesar de sofrimentos talvez maiores, teria deixado um legado cultural e espiritual mais significativo na visão dele. É uma análise que, claro, provocou e provoca fortes reações. Imagino. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do contexto brasileiro, qual a conexão que o autor estabelece entre essa mentalidade que ele critica e a forma como o crime e a responsabilidade eram discutidos na época? Ele critica o que ele percebe como uma tendência a dissolver a responsabilidade individual do criminoso numa noção meio vaga de responsabilidade social. Argumenta que essa perspectiva acaba paralisando a ação de líderes políticos. Ele cita Brizola e Nilo Batista como exemplos de governantes que teriam sido omissos ou quase cúmplices diante do crime no Rio e fomenta na elite letrada uma certa simpatia pelo banditismo, como se o criminoso fosse só vítima da miséria. Ignorando outras causas na visão dele. Exato. Ele diz que se ignora outras possíveis causas do crime. Ele chega a mencionar a influência de chavões do Cominter, da Internacional Comunista, dos anos 30 nessa mentalidade e aponta até uma suposta ligação entre contraventores, como bicheiros, e traficantes com o brizolismo, como consequência prática dessa visão. A análise dele se estende também à mídia e à academia? Sim, ambas são alvos. Ele discute o poder da mídia, usando o exemplo do Roberto Marinho, da Globo, e sua capacidade implícita de vetar ou promover ideias e figuras públicas.
Quanto à academia, ele critica especificamente a cultura universitária, menciona a USP, acusando-a de praticar um tipo de rigor que, na verdade, seria só subserviência a modismos intelectuais estrangeiros. O que sufocaria a originalidade. Exato. Isso, segundo ele, sufocaria a originalidade do pensamento brasileiro, praticando um aborto filosófico preventivo. Ele critica também o foco excessivo em verbas e financiamento em detrimento da qualidade e da profundidade do conteúdo filosófico produzido ali. E tem ainda uma crítica pontual à definição de cultura na Constituição de 88, não é? Qual é o argumento ali? Exato. É uma crítica mais técnica, mas se encaixa no argumento geral. Ele critica a definição de cultura adotada na Constituição, que ele considera inspirada por uma visão antropológica puramente descritiva e não valorativa, ou seja, uma definição que, para fins de estudo antropológico, considera um tacape indígena tão cultural quanto a Divina Comédia de Dante. E qual o problema disso para ele? O autor argumenta que esse tipo de definição neutra é inadequada para um documento normativo como uma Constituição, que deveria, segundo ele, estabelecer valores e hierarquias, orientar a ação do Estado na promoção da cultura, e não só descrever todos os fatos culturais como equivalentes. Para a gente amarrar essa sessão sobre o Brasil, pode detalhar um pouco mais aquele exemplo envolvendo o jornalista Paulo César Coutinho? O autor usa isso para ilustrar a crítica ao uso da linguagem no debate ideológico, certo? Isso, ele reproduz uma carta que escreveu a um jornal na época. Nela, ele critica um artigo do Coutinho que lamentava a decisão do PT de recuar em algumas pautas, como liberação do aborto, união homoafetiva. Coutinho teria escrito que a Igreja Católica tinha revivido a Inquisição medieval, exigindo que o PT abjurasse dessas posições. Aí o autor do livro, o Olavo, desconstrói o uso dos termos Inquisição e abjurar. Como assim? Ele argumenta que Coutinho demonstrava desconhecimento histórico sobre o que foi a Inquisição, desconhecimento gramatical sobre o que significa abjurar, que implica renegar uma crença própria, não uma posição política, e desconhecimento lógico, porque a Igreja estaria só defendendo seus próprios princípios, não impondo uma abjuração a quem não os compartilha. O ponto do autor é usar esse... Olha, parece que o fio condutor é uma crítica bem abrangente a um segmento da intelectualidade brasileira que ele chama de inteligência. Ele acusa esse grupo de várias coisas: conformismo com modas estrangeiras, superficialidade, redução do pensamento à militância política ou a estratégias de marketing, e o uso sistemático de táticas de desqualificação pessoal, a tal psicanálise de botequim, a difamação para evitar o debate honesto de ideias. E ele liga isso a certas filosofias? Sim, ele conecta essa mentalidade a influências filosóficas que ele considera problemáticas, como certas vertentes do pragmatismo e do pensamento de Gramsci, e argumenta que tudo isso resultaria em consequências negativas concretas na cultura e na política brasileira da época, como a esterilidade pós-ditadura, a desvalorização da alta cultura, a confusão sobre identidade, a leniência com crime, a falta de profundidade na mídia e na academia. É uma visão bastante crítica e muito interconectada dos problemas intelectuais e culturais que ele percebia ali. É uma teia bem complexa de argumentos. Mas, como você disse, o livro é de meados dos anos 90. Olhando para hoje, quase 30 anos depois, de que forma essa análise e esses argumentos do autor poderiam dialogar com o nosso contexto atual? Qual a relevância disso para quem nos ouve? Essa é uma pergunta-chave, né? O que é fascinante aqui é justamente observar como várias das dinâmicas que o autor descreve parecem ressoar, ou talvez até se intensificaram no cenário atual. Pensa na polarização ideológica, no papel das redes sociais na formação de consensos de grupo, as famosas bolhas, na velocidade com que modismos intelectuais ou culturais surgem e desaparecem, na forma como o debate público muitas vezes descamba para ataques pessoais, para cancelamentos, em vez da discussão de ideias. Quer dizer, as críticas dele ainda teriam eco hoje.
Parece que sim. As críticas do autor sobre a busca por segurança no consenso do grupo, a desqualificação de quem discorda, o uso estratégico da linguagem, a tensão entre responsabilidade individual e narrativas coletivas, tudo isso levanta questões muito, muito atuais. Então a questão seria se essas dinâmicas são características persistentes do debate intelectual e público, talvez? Exatamente. O texto nos convida a refletir: será que esses mecanismos, a pressão do grupo, a psicanálise de Bootkin, a dificuldade em lidar com a discordância, a influência de certas filosofias sobre como a gente entende a verdade e a linguagem, ainda moldam a forma como a informação é produzida, apresentada e consumida hoje? Como essas dinâmicas afetam nossa capacidade de pensar criticamente e de dialogar para além das nossas próprias tribos ideológicas? A análise do autor, mesmo sendo datada, pode servir como um espelho ou um contraponto para a gente examinar o nosso próprio tempo. Uma análise realmente densa, de um material igualmente complexo e, não há dúvida, polêmico. Muito obrigado por nos guiar por essas ideias intrincadas. Foi um prazer explorar esse trecho inicial e talvez, para quem nos acompanhou, fique uma provocação final para reflexão, sabe? Inspirada justamente nessa crítica ao pensamento de grupo que está tão presente no texto, diante de um mundo tão saturado por narrativas coletivas, pela influência constante da mídia, das redes sociais, dos modismos intelectuais. Que tipo de práticas ou hábitos mentais poderiam nos ajudar a fortalecer um pensamento crítico que seja verdadeiramente individual, autônomo e capaz de resistir ao conformismo? Fica aí a pergunta. Uma excelente pergunta para encerrarmos nossa conversa de hoje. Fica a reflexão, até a nossa próxima exploração.